Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os critérios para avaliação das linguagens de programação. Maiores informações sobre esse assunto podem ser encontradas na seção 1.1 do livro do Tucker e do Noonan e nas seções 1.2 e 1.3 do livro do Sebesta sobre linguagens de programação. Antes de nós vermos os critérios específicos para a avaliação das linguagens de programação, nós precisamos entender o porquê foram criadas tantas linguagens de programação. Hoje existem algumas centenas de linguagens de programação diferentes. Basicamente em função da diferença nos domínios de aplicação destas linguagens, ou seja, para que os programadores usam as linguagens de programação? Para desenvolver programas muito distintos, e em função dessas características dessas áreas, desses programas distintos, é que foram sendo criadas e adaptadas às diferentes linguagens de programação. Por exemplo, alguém que vai desenvolver um programa na área de ciência ou na área de engenharia, possivelmente vai precisar fazer muitos cálculos matemáticos, então ele vai preferir uma linguagem que facilite a construção desses cálculos e que implemente esses cálculos de uma forma otimizada. Quem vai implementar um sistema de informação já vai preferir uma linguagem que facilite a interação com o banco de dados, o armazenamento, a recuperação de informações, o resumo, geração de relatórios. Se eu quero uma linguagem, por exemplo, para ensinar programação na área de educação, eu vou preferir uma linguagem com uma sintaxe um pouco mais simples. Então, antes da gente analisar os critérios gerais para a comparação, para a avaliação de linguagens, é importante nós termos em mente o para que nós vamos usar aquela linguagem. Porque não existe uma linguagem que é a melhor em todas as situações. Existem linguagens melhores para cada uma das situações. E aqui é importante a gente destacar também que existem algumas linguagens bastante específicas. Por exemplo, Prolog, o Lisp foram linguagens bem específicas desenvolvidas mais para a inteligência artificial. Por outro lado, existem as linguagens genéricas, por exemplo, C, C++, embora sejam bem voltados para a parte de cálculos, engenharia, mas eles são linguagens que permitem construir qualquer programa, Java. Então, nós temos que avaliar também se nós queremos uma linguagem mais geral, que me dê uma flexibilidade, talvez ela não seja tão interessante, perfeita para um domínio específico, mas ela permite que eu desenvolva programas nas várias áreas. Ou eu vou preferir uma linguagem super específica que vai resolver um problema bem focado dentro de um desses segmentos que estão apresentados aqui. Mas independente se eu quero uma linguagem geral ou uma linguagem específica, existem alguns critérios que me ajudam a avaliar se essa linguagem é interessante ou não. O primeiro desses critérios é o de simplicidade e legibilidade. O que esse critério nos diz? Que os programas eles devem ser facilmente produzidos e compreendidos por um programador mediano. O que quer dizer isso? Eu tenho que, obviamente, saber programação para entender aquele programa, mas eu não preciso ser um expert, um especialista naquela linguagem para entender os seus programas. Então, quando a gente vai usar uma linguagem, se só uma pessoa que conhece aquela linguagem muito a fundo consegue entender o programa que nós construímos, não é um bom sinal. O segundo critério é a clareza nas ligações. O que quer dizer isso? Nós temos a ligação dos elementos de um programa às suas propriedades, e isso pode acontecer em diferentes momentos. Algumas coisas podem acontecer em tempo de compilação, outras em tempo de execução, o que nós chamamos de ligação precoce e ligação tardia. Isso aqui não tem uma que seja melhor do que a outra, mas cada uma delas tem os seus efeitos, tem as suas consequências. Um exemplo muito simples de ligação precoce e ligação tardia são as linguagens com tipagem estática e as linguagens com tipagem dinâmica. Linguagens com tipagem estática, elas têm uma ligação precoce, ou seja, quando eu declaro em C, por exemplo, que uma variável é do tipo int, eu já estou dizendo qual é o tipo de dado que eu vou armazenar ali. Se no meio do programa eu colocar um valor inválido, vai dar um erro. Eu já estou dizendo para o compilador qual é o espaço de memória que eu quero. Então, eu estou fazendo uma série de definições anteriormente. Se eu uso uma linguagem como PHP, por exemplo, em que a tipagem é dinâmica,
eu só vou declarar uma variável. E aí, ao longo do programa, uma hora eu posso colocar um número inteiro, outra hora um número real, outra hora um string, e o interpretador em PHP vai aceitar tudo isso. Bom, o que é melhor? Como eu comentei antes, aí depende da situação que eu quero. O programa em C é um programa mais seguro. Por quê? Porque se eu tentar, por algum descuido, guardar um valor inválido na variável, o compilador vai dar esse erro. O programa vai gerar uma exceção e eu vou perceber esse erro. O programa em PHP ele não tem essa segurança. De repente, se eu guardei um string numa variável que era para ser um número, ele não vai me mostrar. E de repente ele vai calcular algum valor errado, vai dar um valor errado, e isso vai dificultar com que eu encontre aquele erro, porque ele não está me mostrando um erro, ele simplesmente está calculando um valor a partir de uma informação que eu não gostaria que estivesse ali. Então, pensando em termos de segurança, a ligação precoce do C ela é mais interessante. Entretanto, se eu pensar em flexibilidade, em C, se eu tenho uma variável que uma hora vai guardar um número e depois eu preciso guardar um string, e essas duas variáveis não vão ser usadas ao mesmo tempo, mas eu preciso declarar duas variáveis, uma de cada tipo. Em PHP não, eu posso declarar uma variável só, uma hora guardar uma coisa, outra hora guardar outra coisa, então ela é um pouco mais flexível. Então nós precisamos entender o que é importante na clareza das ligações, que a linguagem deixe claro quando cada coisa vai acontecer. A gente não pode deixar essa dúvida para o programador. Agora, se o programador vai optar por uma linguagem que faz as ligações antes ou se faz as ligações no último instante, aí é uma opção dele, dependendo do que ele considera mais interessante, como nesse exemplo que eu dei, ou a segurança ou a flexibilidade. Um outro ponto importante é a confiabilidade. Isso aqui parece meio óbvio, mas é um aspecto que a gente tem que avaliar. O programa ele se comporta sempre da mesma maneira, por um mesmo conjunto de entrada. O que quer dizer isso? Se eu digitar os mesmos dados na entrada, os resultados na saída vão ser sempre os mesmos? Uma linguagem confiável, né? A menos que eu trabalhe com programas aleatórios ali, estocásticos, mas na maioria dos programas o resultado vai ter que ser igual. E isso também, esse comportamento tem que independer de plataforma. Se eu faço um programa em Java, por exemplo, que é multiplataforma, se eu digito um conjunto de dados de entrada quando eu rodo no Windows e ele me dá uma resposta, a hora que eu rodar no Linux, se eu digitar os mesmos dados, ele vai ter que me dar a mesma resposta. Outros aspectos da confiabilidade. Permite uma verificação formal. Existem métodos formais para nós fazermos testes de programa. Se não permite, pelo menos uma verificação informal, na verdade, a maioria das linguagens hoje que tornaram-se conhecidas, elas têm todo esse aspecto de confiabilidade aqui incorporados. Agora, um outro ponto aqui é tratamento de exceções, vazamento de memória. A linguagem avisa se eu estou extrapolando a memória dedicada àquele programa, definição de tipos, se eu estou usando os tipos corretamente ou não. Aqui sim, esses últimos aspectos nem todas as linguagens têm. Então, aquelas que têm é uma vantagem sobre as outras. Mais alguns aspectos. Suporte. Essa linguagem tem que ser facilmente acessível, compiladores de domínio público, de preferência multiplataforma, abundância de material, comunidade ampla. De nada adianta nós termos uma linguagem excelente em que 5, 6 programadores no mundo sabem usar. Hoje, com a internet, é muito comum, quando nós estamos fazendo um programa, ficar com uma dúvida, a gente vai para o Google, né, o Stack Overflow é um site muito conhecido para isso, vamos tirar dúvidas, como é que os outros usaram aquela função, como é que eles resolveram o problema. Então, se eu tenho uma comunidade de usuários muito pequena, fica difícil isso. Então, é importante que a comunidade de usuários seja grande. Compiladores de domínio público, isso também facilita muito a difusão daquela linguagem. Um exemplo é o Delphi, né, que foi um ambiente construído sobre a linguagem Object Pascal, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele predominava o desenvolvimento na maioria das empresas, era uma ferramenta muito boa, mas ela era paga e era cara. Então, o Java é mais ou menos da mesma época, mas com o tempo, pelo fato de ser livre, criação de ambientes de desenvolvimento livres, como o NetBeans, o Eclipse, então ele acabou sobrepondo o Delphi. Apesar de que para desenvolver para Windows, para desktop, o Delphi fosse uma ferramenta muito mais fácil, mas em função dessa questão de não ser domínio público, ele acabou apanhando, acabou perdendo para outras linguagens, e hoje o uso de Delphi ainda é usado em empresas, mas
muito menos do que era uns 10, 15 anos atrás aí. Outro ponto importante é a abstração, como ela possibilita a reutilização de código. A minha linguagem permite que eu crie estruturas, que eu crie métodos, que eu crie objetos ou que eu crie funções, dependendo do paradigma, né? E que essas funções possam ser reutilizadas facilmente em vários programas. Se ela permite isso, é um ponto positivo, senão é um ponto negativo muito forte. Exemplos de abstração hoje: as bibliotecas de classes que nós vimos na maioria das linguagens de programação. No caso do Java, por exemplo, se eu preciso ordenar um vetor, se eu preciso implementar uma pilha, uma fila, essas estruturas de dados mais conhecidas, nós já temos isso tudo pronto. A linguagem permite que a gente use essas classes que já foram pré-programadas. O próximo requisito é a ortogonalidade. O que quer dizer isso? Que todos os comandos, toda a implementação que eu vou fazer dessa linguagem de programação, ela tem que ser escrita a partir de um conjunto pequeno e independente de instruções. O que quer dizer isso? Eu poderia ter uma linguagem que fosse mais fácil, entre aspas, de programar. De que forma? Ao invés de eu ter ali 20 comandos, eu poderia ter 200 comandos. E aí eu não preciso ficar combinando tantos comandos assim, por exemplo, um for dentro de um if para fazer uma verificação. A gente poderia ter um comando só que faria o for e faria o if e faria mais uma série de coisas ali dentro. Só porque isso aí ele facilitaria no sentido de que eu não preciso juntar comandos, né? Eu tenho um comando que faz as mesmas tarefas todas juntas. Só porque daí para eu lembrar, para eu aprender, né, para o programador aprender todos esses comandos, ficaria muito difícil. Então, está demonstrado, a partir da experiência dos anos, que se a linguagem disponibilizar um conjunto pequeno de instruções e a partir da combinação desse conjunto nós conseguirmos representar todas as soluções possíveis, essa abordagem é mais interessante do que eu ter uma lista muito grande de funções específicas. E a maior parte das linguagens hoje trabalha dessa forma, com as estruturas de seleção, repetição, comandos de entrada e saída, aqueles comandos básicos. Algumas linguagens mais específicas trazem algumas funções já mais voltadas a uma determinada tarefa, que facilitam uma determinada tarefa, mas de maneira geral a ortogonalidade das linguagens atuais ela é bastante grande. E para finalizar, obviamente, nós precisamos ter uma implementação eficiente. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu faço um programa, a hora que eu compilo ou interpreto esse programa, ele vai ter que gerar uma implementação que seja eficiente nas plataformas que nós temos. Um programa que rode rápido no Windows, que rode rápido no Linux, que rode rápido no Android, ou que rode rápido num servidor web. De nada adianta eu ter uma linguagem muito fácil de programar, muito rica, mas na hora que a gente vai rodar o programa, aquele programa ali ele é ineficiente. Essa questão da eficiência foi um dos principais gargalos do Java nas suas primeiras versões. Como nós vamos ver posteriormente, pelo fato do Java ser uma linguagem híbrida, ele tem um delay na hora da sua execução dentro da máquina virtual. Isso aí foi uma das coisas que dificultou um pouquinho a sua adoção. Como hoje o Java já está há muitos anos no mercado, várias versões foram construídas, então esse problema aí foi resolvido, ou praticamente resolvido, né? Hoje já não é algo que dificulte tanto assim a sua utilização. E com isso nós encerramos então essa aula, esse vídeo sobre os critérios para avaliação de linguagens de programação. Como eu mencionei no início, quem quiser mais alguma informação, eu sugiro que dê uma olhada naquela bibliografia que eu indiquei. Até mais!